Inteligência artificial, tudo o que você precisa saber para ser muito mais produtivo e ganhar muito mais dinheiro. Fala galera, Christian da GoImage por aqui, hoje num papo muito tecnológico, muito interessante, né? Uma coisa que eu acho que não tem mais volta é você usar IA, não tem como você ficar alheio a esse movimento, né? Eu penso que hoje em dia, se você não usa IA, você pode estar eventualmente atrasado. Mas será? Será mesmo? Ou será que é a modinha? Vamos discutir isso hoje com Adriano. E aí, Adriano, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo, obrigado pela participação. E aí, tudo certo? Sempre prazer, cara, estar aqui com vocês. Ansioso por esse papo, já tô com meu papel e minha caneta aqui, porque eu quero sair, no mínimo, com umas 13 ideias desse papo aqui hoje. Sensacional. Pedro, tu não usa IA, né, Pedro? Tá num outro momento, né? Um momento de vida diferente, né, Pedro? Eu até uso, cara, mas eu tô meio por fora das atualizações, né? E o Vanassi, que é o especialista em IA, né? O Vanassi não adianta, é o cara louco, mais... Já virei especialista em IA. Cabeção em IA. Bom, o que vocês estão usando aí de IA? Assim, sem falar como, mas o que vocês usam assim de IA para o dia a dia? Isso é uma curiosidade, porque enfim, cada um tem uma ferramenta, tem tanta opção aí que é difícil, né, escolher uma ou entender o que faz sentido. Pode começar aí, Pedro. Eu uso o ChatGPT diariamente, assim, né, sabendo que ele já não tá entregando tanto, mas... Melhorou, agora a versão nova tá entregando muito mais, só tem que aprender a usar as ferramentas, né? O Codex, as ferramentas que ele tem. Eu uso bastante também o ChatGPT para algo pessoal, assim, também. Tô sempre ali, é onde eu pesquiso coisas inúteis e úteis, assim. Uso, obviamente, ferramenta para seleção de fotos, curadoria e edição, né, de eventos. Uso o Rebloom para retoque. Uso, que mais? Lightroom e Photoshop eu não uso diretamente, né? Essas de edição não sou eu que uso diretamente, fala a empresa aqui, né? Uso o Gama eu uso para fazer apresentações, esse eu que uso diretamente, assim, pra fazer as aulas e tudo mais, até nas aulas do Academy lá. E, cara, eu acho que é isso. Tu vê que loucura que a gente tem que ficar pensando quais as ferramentas que a gente usa que são IA, né? Que às vezes a gente esquece. Ontem a gente tava falando fotologia, a gente falou, e esqueceu do Gama. Pô, tem mais uma. Então a gente já tá usando tanta coisa que não tá claro na nossa cabeça. Meio que a gente acaba se esquecendo de alguma, então... Tamanha quantidade... Tactic, exato. Tactic é muito bom. Cara, eu já usei Tactic para as coisas mais absurdas, assim. Tipo, pô, eu não lembrava como a cliente tinha falado que ia pagar as fotos, né? Como é que ela queria a forma de pagamento. Daí, ao invés de perguntar para ela, parecia que eu sou um boca aberta e não prestei atenção quando ela falou, eu fui lá no Tactic, botei no Notebook LM, Notebook LM eu uso também, pra ele me dizer o que ela falou sobre a forma de pagamento. E não tá usando tanta IA, tá vendo, né? É legal pra galera saber, o Tactic é uma ferramenta que você vai instalar no Chrome e todos os tipos de reunião online que você faz, ela vai transcrever em tempo real. Então, por exemplo, tá fazendo no Zoom, tá fazendo no Meet, tá fazendo no Teams, tá fazendo todo tipo de reunião online, ele tem dentro dele um plugin ali que ele transcreve, e ele tem uma maneira de armazenar muito intuitiva. Ele deixa as reuniões todas organizadinhas. Então, se daqui a, sei lá, 2 meses tu lembra, putz, cara, o que eu falei naquela reunião e tal, você vai lá, busca, você vai encontrar, vai estar tudo lá. Como é arquivo de texto, é muito leve, então ele tem um histórico infinito. E o legal é que, por exemplo, eu uso uma conta só, e ele grava todas as minhas reuniões do meu Gmail, né? Do Gmail da Carol, do Gmail do Fotologia. Então, 3 ou 4 contas, ele fica tudo ali. Então, para nós, é uma baita de uma ferramenta, porque a gente não precisa ficar anotando as coisas que a gente fala durante a reunião, né? Porém, tão importante quanto a ferramenta que você usa para transcrever as reuniões, é a ferramenta que você vai usar para fazer a curadoria disso que você transcreveu na reunião, né? E daí, para fazer isso, eu uso o Cloud, né? O Cloud hoje é a minha principal inteligência. Galera, cheguei num nível. Primeiro que eu tô estourando o limite do Cloud, né? O limite do 120 mensal ali, vou ter que fazer o de 500 mensal, porque não é possível, cara. Passo o dia... O meu Cloud passa o dia todo usando o meu computador. Ou ele tá no meu WhatsApp, por exemplo, agora é a hora dos follow-ups, né? Já me mandou aqui um relatório dos follow-ups que eu tenho que fazer. Já passou até aqui, ó. Li a conversa com o Nicolas, quarta, dia 12/8, você mandou o detalhamento, o nome da empresa, não vou falar, obviamente, né? Com a proposta e ele deu... E o Nicolas não respondeu nada, silêncio de 2 dias. 2 pontos para escrever, 48 horas de silêncio de uma proposta de 9 páginas é normal, não é sinal de perda. O erro clássico aqui é mandaram, e aí, viu a proposta? E o que só cobra e não facilita nada. Aí ele tá dizendo como tem que ser o follow-up e ele me deu 2 formas de fazer esse follow-up, só que isso aqui eu não pedi para ele, isso que estava agendado. Ele entrou
e já de acordo com as metodologias de venda que eu gosto, ele já me deu. E como eu trato a maior parte dos meus clientes como amigo, ele disse, ó, fala Nicolas, tudo certo? Passei para saber se conseguiu dar uma olhada na proposta que te mandei quarta. Se pintou dúvida no escopo, prazo, investimento, me chama. Aí a gente resolve rapidinho, nem precisa marcar reunião. Se preferir, faça uma chamada de 10 minutos. Sabe que tanto o orçamento quanto os entregáveis são sempre flexíveis. Me fala aí o que fica melhor, entendeu? Então, ele já trouxe para mim a opção aqui, ó, leve com a porta aberta ou com agenda e prazo real. Eu não preciso estar pensando no que eu vou falar pro cara para fazer o follow-up. Entende? Ele já me deu 2 opções, eu obviamente vou dar uma adaptada aqui e tal, mas o melhor disso, ele tá com a API do meu Pipe Drive, então ele sabe que eu tenho que fazer o follow-up hoje. O próprio Cloud falou com o Pipe Drive, viu, entrou no WhatsApp, viu a conversa, já preparou e me colocou aqui. Ele só tá pedindo, se eu quero mandar alguma dessas, só dou ok, ele manda pra mim. Ou então, eu mesmo vou lá e adapto e mando pro cara. E ele te mandou por onde isso? Tu recebeu esse alerta por onde? Pelo próprio Cloud. Eu tenho o aplicativo instalado no computador, né? Pelo navegador, ele faz muitas coisas, mas é parecido com o ChatGPT. Agora, pelo aplicativo, eu posso instalar habilidades nele. Eu posso instalar plugins de ferramentas e eu posso ensinar habilidades para ele. Então, ele tem um plugin do Chrome, ele usa o meu Chrome, né? Ele tem aqui também a API, via API, né? Eu instalei o Pipe Drive. Então, ele entra no meu computador, usa a ferramenta, entra no meu Chrome, usa a ferramenta. E eu, cara, enquanto eu tô fazendo outra coisa, velho. Hoje, pra mim, o Cloud é a principal ferramenta e, inclusive, tem, o Cloud Code. Cara, por exemplo, os meus relatórios do financeiro, minha planilha financeira, né? Que eu sempre usei, aquele meu modelo de planilha, ele entendeu o meu modelo de planilha e usa ela como banco de dados e gera os meus relatórios. Eu não preciso padronizar as entradas dos dados de acordo com o sistema. Ele entende que eu faço daquele jeito, entendeu? E ele me traz a planilha, traz o relatório do jeito que eu quero, com o gráfico como eu quero e o principal e mais legal, que eu posso fazer isso tudo mandando comando de voz pra ele, né? E tu consegue deixar isso programado pra ele? Tipo assim, cara, eu quero que tu me apresente esse relatório toda segunda-feira, tal horário. Manda no meu e-mail. Faz o gráfico. Hoje, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu passo o dia inteiro. Hoje, obrigatoriamente, eu preciso trabalhar com 2 monitores. Por quê? Porque um dos monitores fica com um monte de IA. É Tactic, Gama, Cloud. Por exemplo, o ChatGPT a gente usa muito para imagem hoje. Ele tá muito bom para imagem, para fazer ajuste, esse tipo de coisa, né? Então, ChatGPT, o Gemini com um notebook LM para fazer pesquisa é fenomenal. Por exemplo, quero fazer um roteiro para um cliente meu que é médico. O cara é especialista em implante de dedo. Eu tenho um cara que é especialista em... Ele é especialista, cara, teve amputação de dedo, de mão. O cara é especialista em colocar de volta, tá? E os resultados do cara, assim, ó, cara, vocês ficam impressionados, cara. O de o cara conseguir voltar a jogar videogame, tu acredita? O nível de precisão que voltou o dedo do cara. Existe uma coisa no notebook LM, que hoje não é mais notebook LM, é Gemini Notebook Gemini, acho que mudou o nome, porque agora ele tá integrado com o Gemini, que é a Deep Research, a pesquisa profunda do Google. Qual a melhor ferramenta de pesquisa do mundo? O Google. Aonde o Google vem centralizando os artigos acadêmicos do mundo inteiro no Google Academic. Vocês sabem disso, né? Então, meu amigo, ter uma ferramenta que faz uma pesquisa profunda no Google é sensacional. Imagina que tá conversando sobre um projeto com o Cloud, né? Aí depois tu quer que tu manda um escopo, pede pro Cloud fazer um prompt. Cara, agora eu vou fazer uma pesquisa profunda no notebook LM. Me ajuda a fazer a pesquisa mais profunda possível. Ele manda pra ti um prompt de 15 páginas. Pega esse prompt de 15 páginas, usa no notebook LM e pede, cara, vamos fazer uma pesquisa profunda pra esse projeto. É inacreditável o que ele traz. Aí daqui, tudo que ele trouxe lá, tu pede pra ele fazer um borderô de cada coisa, joga de volta pro Cloud. Cara, assim, ó, explode a cabeça, cara. Ô, Vanassi, por que tu não gosta de ganhar dinheiro? Ué? Como assim? Cara, pô, faz umas 5, 10 aulinhas dessa parada e vende isso aí, mano. É, pô, ele não tá fazendo nada da meia-noite às 6 mesmo. Ô, mas caramba, cara, isso é baita conteúdo, velho. Nossa, isso resolve a vida de muita gente, mano. Tinha que chamar o Gobato também, cara, talvez pra um papo GoImage, não sei se ele toparia, claro, que também, né, enfim, tem a empresa dele, mas o Gobato, o cara que é o cara que a gente contratou aqui pra gente trabalhar dentro da nossa lógica, também vai fazer a integração com o N8N, vai pegar o nosso Pipe Run aqui e vai trabalhar o processo todo para parte de qualificação de leads no comercial e tal. Talvez a gente trabalhar aulas assim, ou trabalhar papos GoImage assim com o Vanassi trazendo na prática o que ele tá usando e o Gobato, cara, pode fazer
bastante sentido, assim, pra galera, né? O Gobato é o cara que conecta os pontos mesmo, né, cara? Talvez seja um caminho importante aí. Isso resolve a dor, né, cara? E não só do fotógrafo, mas de qualquer empresário, empreendedor, que é tempo, né, cara? Pô, se tu consegue, em uma aula ali de, sei lá, pô, não sei se vai ser tão rápido ou não, mas em, sei lá, 5, 10 aulas, tu conseguir resolver um negócio que vai me dar 2, 3 horas a mais na semana, tá louco. 2, 3 horas, Adriano? Tá maluco? Te dá um funcionário, brother. É 1 ou 2 funcionários. Isso me dá um tempo a mais, resolve o meu problema, cara. E se resolve o meu problema, eu consigo botar esse tempo pra mim gerar mais dinheiro e isso acaba se tornando barato. É um baita produto que tu tem na mão. Cara, por exemplo, ó, olha só como é que são as coisas. A gente faz toda segunda-feira uma reunião de alinhamento com algumas pessoas aqui do time da GoImage. A gente pega o celular, cara, coloca na mesa e todo mundo falando. E aí a gente pega essa gravação, coloca na IA para fazer o resumo dela, depois coloca no grupo, todo mundo fica alinhado com os principais tópicos, inclusive ele entende quem que é o Maurício, quem que é o Christian, quem que é a Nairana falando. A gente coloca no Notebook LM, por exemplo, eu tive uma reunião com o Fábio em São Paulo com o pessoal da China, né, e fomos eu e o Fábio. Então tu vê, né, cara, reunião em inglês, meu inglês é mais ou menos e tal, mas conseguimos se virar, a gente gravou toda a reunião, botou no Notebook LM, ele fez um podcast. Então, cara, eu não precisei resumir para pessoas do time, cara. Tipo, ele fez um podcast mesmo, cara. Inclusive, sensacional, um podcast que é bom de escutar, sabe? Aonde é que eu quero chegar com isso? Que talvez se o fotógrafo começar a gravar as reuniões, de 15 anos, né, de fechamento, depois tu vai pro Notebook LM, tu acaba tendo um arsenal de estudo, né, e inclusive pedindo aonde que tu vai podendo melhorar a própria reunião, sabe? Então ali é um momento que, tipo, aonde que eu tenho que usar gatilhos ou ganchos, assim, para fazer um fechamento mais... Ou seja, gravar a reunião com o próprio celular, né? Tipo assim, o que a gente tá falando aqui? Eu acho sensacional esse tipo de coisa para poder disseminar para a equipe, sabe? Aqui a gente usa muito na GoImage, essa é uma das formas que a gente usa a IA também para... Cada setor usa de alguma forma, né? Mas para nós, assim, em conjunto, isso acabou ajudando bastante. E, Vanassi, tu que tá por dentro aí, que tem agência e tal, o que tem de IA hoje boa, que a gente consegue pegar um vídeo longo e fazer alguns cortes para usar de conteúdo? Opus Clip. Cara, é boa, tá? É boa, mas não é um milagre. Funciona melhor se tu pegar, por exemplo, peguei um vídeo de 1h30, tá? Divido em 8 vídeos de 15 minutos. Aí ele funciona muito melhor, tá? Funciona muito melhor. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo uma ferramenta baseada no Cloud para fazer isso aqui dentro da agência. Porque o Cloud é mais... Porque, basicamente, como que ele vai fazer isso, Adriano? Ele vai pegar a transcrição do vídeo, né? E ele vai entender qual é o tempo que está sendo falado cada coisa. Ele vai juntando os pedaços ali, vai cortando, né? A vantagem do Opus é que ele entende, por exemplo, se nós estamos em 4 aqui falando, ele entende qual câmera está falando e ele joga para a pessoa que está falando na hora. Essa é a vantagem. Mas quanto menor o vídeo, melhor a qualidade no material que ele fala. Ele já legenda, faz tudo o que tem que fazer. Que massa. Da hora. Cara, e pra mim, assim, a Manus, ela trabalha com uma lógica, eu acho que ela tá muito próxima ali do Cloud Code, né? Eu me acostumei mais com a Manus, que é uma ferramenta que trabalha com diversos agentes, né? Então, cara, tu começa com comandos muito simples, né? Eu acho que isso que facilitou a vida. Então, sei lá, eu preciso criar um software XYZ. Tu começa explicando a ideia e ele vai lá e consegue entender, assim, tipo, é como se ele mandasse, tá, agora eu preciso do design. Ele manda para o cara do design. Depois ele manda pro cara do código, sabe? Ele vai trabalhando de uma forma, assim, que ele joga para outros agentes, sabe? E eu vi que a ferramenta evoluiu muito. Eu não consegui evoluir, obviamente, na mesma proporção da ferramenta. Mas hoje, para mim, a Manus, ela é sensacional. Não é tão barata, né, por crédito. Eu gasto com ela aí em torno de, sei lá, 500. E, cara, só que o que acontece? Tem muita coisa que eu vou lá, ele me entrega o software pronto. É a mesma lógica, tu consegue fazer o software. Só que como eu dependo de APIs para integrar no site da GoImage, eu consigo compilar tudo isso e mando para o time de desenvolvimento. Só que a partir dali, eles já conseguem entender a lógica, conseguem entender um pouco da linha de código, eles utilizam a linha de código. Ou seja, eu acabo economizando uma grana fenomenal, porque, desenvolvedor são tickets mais altos, sabe? A gente tem que achar essa pessoa. No fim, eu acabo sendo uma parte da programação. Então, quando tem coisas mais complexas, a Manus, para mim, ela resolve muito mais.
do que qualquer outra. Claro, eu acho que o Cloud Code deve estar nessa mesma linha, talvez até com um pouco mais de performance, mas eu não estudei. Então, para mim, a Manus, ela acaba fazendo muito sentido nessa parte, sabe? De desenvolvimento de novas coisas. Ou até validação de ideia, né? O cara quer validar alguma ideia, fazer alguma coisa assim. Pô, será que isso vai performar? Tu fazer um MVP ali e jogar pro mercado, cara, tu não gasta muito dinheiro com isso, sabe? Então, tipo, tô com uma ideia diferente aqui, vou jogar ali no mercado para testar. Depois tu manda desenvolver se fizer sentido, né? Então acaba economizando nesse ponto. Inclusive tem uma ferramenta que chama Lovable, que é para construção de aplicativos, né? E eu vou participar de um evento deles em Caxias, até mandei pro Cris, pro Rafa o link, que vai ser agora, na semana que vem. Vou participar do Lovable Day, um passo a passo para entender as funcionalidades da ferramenta. Eles prometem que qualquer pessoa sai de lá construindo aplicativos. As últimas atualizações aí, nos últimos 3, 4 meses, eu não tava tão convicto como eu tô agora, tá? Eu tô vendo que a inteligência artificial, cara, é um caminho sem volta e não conheço ninguém que disse, cara, vou começar a usar esse troço, que parou. Conhece alguém que parou? Não conheço ninguém que começou a usar inteligência artificial no dia a dia, não tá dizendo, eu não sei como eu vivi sem isso. E tem o tal do N8N ainda, Adriano. O que é o N8N? O N8N é como se fosse um Android ou um Windows, tá? E nesse Windows, tu pode instalar várias inteligências artificiais. Gente, eu tô sendo muito genérico no que eu tô falando, tá? Pra vocês entenderem. Tu pode instalar várias inteligências artificiais e conectar bancos de dados e conectar aplicativos via API. API é como a gente chama, a chave que libera o aplicativo para ser usado por alguma coisa externa, entendeu? Então eu posso ligar via API. No N8N eu posso ligar o aplicativo, eu posso, como se fosse um Windows, eu instalo o aplicativo, eu instalo a inteligência artificial, então eu posso instalar várias IAs, várias vezes a mesma IA, para que cada uma faça uma coisa diferente. Então, eu poderia ter na prática um agente, o WhatsApp instalado via API, um agente ali preparado para atender todos os meus contatos que vierem via WhatsApp. Ele vai entender e ele está preparado para fazer a primeira parte do processo. Ele sabe falar de preço, ele sabe encantar o cliente. Vocês estão falando com muitos agentes de IA e não fazem ideia, tá? Vai por mim. Falou, aí, não, eu quero falar sobre financeiro. Eu tenho o meu sistema financeiro, sei lá, eu tenho Conta Azul, que está conectado via API no N8N. E aí eu tenho uma outra IA, que daí para lidar com bancos de dados maiores é legal que seja o Cloud. Então eu tenho o Cloud lá instalado, com um prompt para ele, que ele é o cara que ele atende o pessoal do financeiro. Quero pagar, quero o meu boleto, quero saber qual que é o Pix, Ele vai lá, entra no banco, baixa, manda pro cara, tal, e tu só fica olhando. E é isso que o Cris está instalando com o Gobato, né? Eles vão instalar um sistema de N8N para resolver a situação do comercial, né? Muitos contatos, tal, né? Então eles vão fazer isso. A ideia é conectar uma outra plataforma que ela utiliza várias IAs, sabe? É uma plataforma que concentra várias IAs conectadas no N8N e depois tu tem uma outra parte de arquivos que são adequados para fazer as melhores respostas. Então é tudo uma grande rede neural, sabe? E isso acaba fazendo todo sentido, assim, porque tu não usa uma ferramenta única, porque às vezes ela tem limitações. E aí depois tem uma parada de guardrails, que tu consegue proteger uma parte disso ou não, até onde vai. Começa a ter problema ali na resposta, tu automaticamente passa para um humano. Eu vi relatos e depoimentos ali, onde as pessoas falando, cara, eu me surpreendi, porque eu tava gostando, assim, meio que se apegando na pessoa, mas na verdade era uma IA, sabe? A IA respondendo de um jeito tão legal, assim, que eu digo, pô, tô sendo tão bem atendido, sabe? E na verdade ela disse, preciso ser sincero com você, eu sou, sei lá, a Camila, a IA aqui, mas eu adorei conversar contigo, tipo, e agora eu vou te passar, sei lá, pro Pedro, que é uma pessoa mesmo, né? Então, é foda. Imagina sair da IA pra ir pro Pedro, daí... Que falta de opção, né? Aí é um brick muito ruim. Acho que dá pra deixar um recado final pro fotógrafo aí. Cara, se você não tá usando hoje, você não tem uma aba aberta ou um aplicativo de inteligência artificial aberto o dia todo no seu computador, alguma coisa tá errada no teu negócio, cara. Basicamente, a maior parte das coisas que você faz dentro do seu negócio, que não seja com a câmera na mão, podem ser delegadas para uma inteligência artificial. Desde curadoria de foto, desde edição, e assim, mais uma vez o recado pro fotógrafo.
Se você passa a maior parte do seu dia editando, alguma coisa está errada com o seu negócio, cara. E eu sei que 90% dos nossos amigos fotógrafos que estão nos ouvindo passam a maior parte do dia editando. Se você não passa a maior parte do seu dia fotografando ou vendendo, o teu negócio não tem como dar certo. As pessoas não vêm aqui e falam isso de maneira franca, como eu tô falando para você. Se você passa editando, você não vai conseguir fazer sucesso com fotografia. Não vai conseguir. Existem muitas alternativas e a maior parte dos fotógrafos não precisa num trabalho no nível do, sei lá, do Junior Luz. Você não precisa disso. E tem certeza que o Junior Luz passa muito menos tempo editando do que você. É só para você pensar. Existem muitas alternativas e inteligências artificiais que podem te ajudar. Mas você vai ter que colocar o negócio na cabeça. Você vai ter que pagar pela inteligência artificial de alta performance. Se você está usando grátis, você está usando 1% daquilo que a inteligência artificial entrega. Ah, mas eu uso grátis e para mim resolve. Levei vantagem. Não, cara. Não tá resolvendo. Não tá resolvendo. O grátis não resolve. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá no YouTube, é simples, curso de, coloca a inteligência artificial que você quer, assiste um vídeo de 40 minutos e começa a usar. Minha recomendação, Cloud. Minha recomendação, Manus. Eu sou o time Manus, cara. Eu tô... Mas, cara, tem muitas opções e muitas opções boas, né, cara? Pode ser GPT, pode ser Manus, pode ser Cloud, pode ser Lovable, só que você vai ter que se enterrar numa inteligência artificial para você conseguir entender todo o potencial que ela tem. Agora, o que eu acho de fato é que, cara, não tem como não usar mais IA, porque isso é uma moda que veio, e tudo tem coisas que vêm e permanecem. Por exemplo, na fotografia, né, a gente teve um tempo que era o Trash the Dress. Hoje, quem que faz Trash the Dress? Ninguém faz Trash the Dress, né? Acabou. Ainda bem, né? Ainda bem. O Newborn, por exemplo, eu achava que era um movimento tal qual o Trash the Dress. Né, muito puxado lá pela, acho que era a Annie Guedes, né, que começou isso lá atrás, né, e enfim. E, cara, é uma coisa que ficou. Na tecnologia, se a gente for falar ali do metaverso, né, que foi uma grande decepção, né, isso veio, teve gente aí comprando espaços, né, lojas, empresas grandes, assim, comprando espaços no metaverso, isso não se fala mais, pelo menos não no tempo de hoje, talvez daqui 20 anos, mas a IA é algo que veio e não tem. Por mais que a gente fique um pouco dependente disso, não há como brigar contra o vento. A gente precisa estar nessa onda e precisa colocar isso no nosso dia a dia, porque senão tu não vai perder para a IA, vai perder por quem sabe usar e por quem, né, por quem usa e faz o seu negócio marginalmente melhorar bastante, né? Então, realmente, tu economiza no tempo, economiza em funcionário, a precisão dos dados também, eu acho que hoje está muito melhor. Há não muito tempo atrás era bem importante a gente ir verificando se as informações estavam corretas. Não que hoje não seja importante. Agora, se tu tem uma ferramenta paga, que tu investe nisso, a acuracidade dos dados é muito grande, né? Então, agora, se tu usa um GPT gratuito, talvez tu corra alguns riscos em cima disso, sabe? Então, eu acho que a gente melhorou muito nesse aspecto e vai melhorar cada vez mais. Não há o que fazer, né? Por hoje era isso, galera. Ah, peraí. Como por hoje era isso, cara? Se você não virou Prime ainda da GoImage, você deve virar Prime. Hoje aí, o host, nosso grande técnico, aí vai botar o link aí na tela para você se tornar Prime da GoImage, cara. Se você não conhece o ecossistema, entre em goimage.com.br, assina o GoImage Prime, veja tudo que a gente tem de possibilidades, desde cashback, galerias, tem aulas do Academy, onde o Pedro tem feito, inclusive, aulas incríveis, tem aulas do Adriano, tem aulas do Vanassi, tem coisas muito legais lá no Academy, tudo isso é só para quem é GoImage Prime. Para finalizar, se você curtiu esse papo aí sobre IA, se você tem dúvidas, se não tem, deixa o seu comentário, dá o seu like, se inscreve no canal, porque a gente vai se motivando cada vez mais a trazer aí sempre papos relevantes para você. Então, por hoje era isso e nos vemos no próximo Papo GoImage.